Olá, meu nome é Eliezer e eu vou dar início à gravação da implementação da primeira atividade prática proposta na disciplina de linguagem de programação 2. O que eu vou usar como gancho para a implementação do que foi proposto na atividade vai ser o Design Pattern Strategy. Então, o que eu vou tentar fazer aqui é replicar o exemplo que foi implementado nesse blog, que eu achei muito interessante. Então, só para não ficar uma coisa vazia, eu vou tentar replicar o que foi implementado aqui. Aqui foi implementado em Java, eu vou tentar implementar em Python. Só para ter um contexto, né? O Strategy é um padrão um padrão de projeto, né? Que está muito casado com o princípio do Open Closed do Solid, que diz que uma classe ela está aberta para modificação e fechada para modificação e aberta para extensão. Aliás, né? Aberta para modificação, aberta para extensão e fechada para modificação. E aí aqui ele dá um exemplo de um exemplo ruim, né? Um exemplo problema de uma implementação em que o strategy viria a ser a solução para essa implementação. É uma calculadora de impostos, e aí essa calculadora de impostos ela recebe como padrão o imposto e o valor do imposto, né? O valor sobre o qual será deduzido o imposto. Dessa forma, eu implemento uma estrutura condicional, né? Se o imposto for igual a ICMS, esse é o cálculo. Se o imposto é igual a IPI, esse é o cálculo. E o grande problema é quando eu tenho que adicionar um novo imposto, que eu tenho que fazer o quê? Abrir essa classe, editar ela, né? Modificar ela, e isso é ruim no sentido de que é uma classe que em teoria já funciona e eu vou ter que abrir ela, modificar e correr o risco de estragar alguma coisa que já funciona para implementar uma coisa nova, além de deixar o código fortemente acoplado. E isso não é legal. Então, sem perca de tempo, vamos tentar implementar isso logo porque o tempo é curto. Vou criar aqui um novo diretório e eu vou chamar de atividade 1. Show de bola. Bem, eu não tenho experiência em Python, então a estrutura os padrões de nomenclatura de pasta, de classe, de arquivo, eu vou seguir os que eu tenho conhecimento, né? Que é do PHP. Mas beleza. Então, a gente vai criar aqui um arquivo principal, né? Do nosso projetinho. E eu vou fazer a boa e copiar esse trechozinho aqui. E testar se está funcionando. Funcionou, show de bola. Então, o que eu vou fazer agora? Primeiramente, vamos criar aqui então a nossa classe calculadora de impostos. Calculadora de impostos. E aí, a gente não vai criar o exemplo do problema, a gente já vai tentar implementar ela corretamente. Porque não vai dar tempo. Então, a minha calculadora de impostos, ela vai ter um método, né, um método calcular. E esse calcular vai retornar alguma coisa. Por enquanto a gente vai dar um return 0. Perfeito. E aí, o que a gente vai fazer agora? Vai instanciar essa calculadora aqui no core da nossa aplicação, né? Que seria esse arquivozinho main aqui. From. E aí, a gente vai criar um construtor para essa classe. E aqui a gente vai falar. Vai só printar esse construtor. Então, quando a gente instanciar essa classe aqui, vai ter que printar isso. Já estava usando o erro aqui, né? Faltou os 2 pontos aqui. Nossa, sempre apanho para isso aí. Não tenho costume, né?
Perfeito. Aparentemente funcionou. Não funcionou. Porque tinha que ter precisado do construtor. Calma lá, calma. Ah. Errei aqui. Show de bola, perfeito, tá tudo funcionando conforme esperado. Então o que eu vou fazer aqui agora já de cara vai ser começar a estrutura dos impostos, né? Porque a minha calculadora de impostos, ela não vai mais calcular o imposto, né? A intenção é que ela receba um tipo de imposto para então ela efetuar o cálculo, tá? Conforme diz o padrão de projeto, né? Aqui eu vou criar os impostos. E aí aqui já vamos começar, né? A gente vai criar aqui o nosso ICMS primeiro. Fiz uma coisa errada aqui. Ih, rapaz, porra, isso aqui. Depois, como eu não corto o vídeo, isso aqui só come tempo, né? Esses errozinhos aqui. New Python file. Certo. E aí, no meu imposto, ele vai receber como construtor dele, né? Ele vai receber o nosso... vai receber um que a gente vai chamar de valor bruto, que é o valor pelo qual a gente vai deduzir o imposto, certo? Então aqui a gente vai dizer que esse atributo privado aqui, ó, valor bruto, ele é igual tá vindo aqui do construtor, certo? Perfeito. E ele vai ter então uma função chamada calcular. E esse sim vai ser o que vai fazer o cálculo do imposto. E aí aqui vai entrar a implementação da regra do cálculo. Self. Já era, né? Número bruto. Vamos falar aí que o ICMS de 0,05, né? 5% aí do valor bruto. Então essa aqui é a dedução do imposto. E aí a gente vai implementar também o IOF. Para não perder tempo, já vou copiar e colar. E aqui o IOF. Como vocês podem ver, as nossas classes de impostos, elas têm uma estrutura padrão. Basicamente, todas as classes de make de imposto que eu vou ter, ela vai ter que ter esse método calcular, tá? Porque senão eu não vou conseguir calcular o imposto. Porque basicamente o que a calculadora de imposto vai fazer, ela vai delegar isso para a classe que eu informei no construtor dela, como vocês vão ver aqui um pouquinho mais para frente. Então o que eu vou fazer aqui já é criar uma nova pasta chamada contracts, onde eu vou colocar as minhas interfaces, que no caso vai ser uma só. Aí eu já tenho uma interface pronta aqui, porque não vai dar tempo de eu fazer tudo, porque eu já meio que calculei o tempo e realmente não consigo. Contracts, aí eu vou criar um novo arquivo, né? Um novo arquivo Python, e ele vai chamar aí imposto, interface imposto, certo? Então, basicamente, o que esse arquivo quer dizer? Ele quer dizer que todo mundo que implementar essa interface tem que necessariamente ter o método calcular, tá? Então aqui como é que a gente implementa essa interface? Primeiro a gente importa, né, a interface. O PyCharm é lindo, né? Muito bom o PyCharm. ICMS, aí no IF também eu vou importar. E aí, como é que a gente diz que essa classe ela implementa esse imposto? Basicamente, dessa maneira aqui. Então, essa classe que ela implementa a interface imposto e essa classe aqui também implementa. Desse modo, toda vez que a gente instanciar essa classe aqui, né, essa interface aqui, esse contrato, né, ele vai garantir que a gente tenha esse método calcular na instância dessas duas classes aqui, dos dois impostos.
E aí, por último, o que a gente vai fazer aqui, no construtor da calculadora de imposto, ela vai receber um imposto. Imposto. E aqui, deixa eu ver o tempo aqui. Já tá com... Não vai dar tempo não. Self, ponto. Imposto é igual a imposto. Beleza, e aqui eu vou retornar o meu imposto calcular. Certo? Então, pela interface, eu garanto que toda instância de imposto vai ter esse método calcular, então eu posso garantir que isso aqui vai funcionar. E uma última coisa, obviamente, que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Basicamente, isso aqui garante que tudo que eu passar... Só deixa eu importar certo aqui, né? Contracts... import... imposto. Perfeito. Basicamente, isso aqui vai garantir que todo mundo que eu passar para a instância da calculadora de impostos é alguém do tipo imposto. Dessa forma, eu consigo garantir que isso aqui sempre vai funcionar, tá? Porque o meu imposto, ele necessariamente tem que ser desse tipo e todo mundo que é desse tipo tem o método calcular. Beleza? Então, por último agora, né? Vamos ver se vai dar tempo. Vai. Eu espero que dê. A gente vai, então, implementar o nosso pattern, né? Então, from impostos ICMS ICMS e aí aqui IOF e é isso aí. E aí aqui então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter uma variável valor bruto, a gente vai falar que ela vale R$1.000 e aí o cálculo do IOF, como é que eu faço o cálculo do IOF? Primeiro eu instancio meu IOF, passo no construtor o que eu quero calcular e aí eu vou usar a calculadora de impostos para calcular, tá? Outra coisa, errado, perfeito, e o ICMS é a mesma história. O problema de querer fazer essas coisas aqui é que às vezes a gente implementa os negócios aqui e peca no simples, né? No que precisava ser feito. Né? Eu espero não cometer esse pecado. Mas beleza. Aí agora como é que eu vou ver se a implementação final, né? Vamos lá, então. O ICMS D, e aqui o valor bruto e aqui o ICMS. E aí, tchananã, finalmente, né? Vou colocar o ponto format, e aí aqui vai ser o valor bruto. Aí aqui vai ser a calculadora de impostos, que vai receber quem? O tipo de imposto que eu quero calcular, no caso aqui é o ICMS. E aí eu vou falar, calculadora de impostos, calcula esse tipo de imposto. É basicamente isso que esse código está fazendo. Puta merda, deu tudo errado. Aqui tá reclamando que acho que deu algum erro de importação em algum lugar. Linha. Aqui eu achei que aqui era o problema, era que aqui estava dessa forma. Então quando eu executo dá aquele monte de erro porque a nossa importação não estava conseguindo achar o arquivo aqui. Então beleza, calculou certinho. E aí então vamos implementar aqui para o IOF agora. IOF. Então aqui é só passar quem? Meu tipo de imposto. IOF. O IOF é o valor, né? O IOF de 1.000 é 50. O ICMS de 1.000 é 50. Toda vez que eu tiver que aqui na minha main eu preciso calcular um novo imposto, o que eu vou fazer? Eu não vou editar nenhuma classe que já existe. Basicamente o que eu vou fazer é criar uma nova classe, né? Um novo tipo de imposto.